o alimento para a família. Só que naquela época lá, não é o século 21 que a gente está aqui. Naquela época lá, pastor César, não tinha os utensílios que a pesca tem hoje. Não tinha os barcos que naquela época a maioria das mulheres também trabalhava com costura. E ela era uma excelente costureira. Mas Dorcas, ela não vai cobrar para fazer, pelo contrário. Ela entende que o pouco que ela tem nas mãos é para fazer algo para o Senhor, é para fazer algo para o reino. Então ela vai confeccionar vestes, ela vai confeccionar túnicas para dar para esses órfãos que ficaram sem o pai, para dar para essas viúvas que ficaram sem o seu marido, porque no reino de Deus é assim. Tem lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Mas irmã Elisama, eu não canto, a minha voz é uma taquara rachada. Se eu cantar, tadinho dos irmãos. Não, se eu pregar, tu nem sabe. Eu acho que eu derrubo esse microfone aqui no chão, tão nervoso que eu fico. Eu não sei nem orar, mas dá para fazer alguma coisa. Quem limpa a igreja está fazendo a obra do Senhor, está zelando. Quem está orando nesse banco está fazendo a obra para o reino. Quem está com o instrumento na mão tocando está fazendo a obra para o reino. Quem está cantando no back vocal está fazendo para o reino. Quem está cuidando do som está fazendo para o reino. Quem está na portaria está fazendo para o reino. Quem está aqui glorificando, intercedendo pelo culto, está fazendo para o reino. Sempre dá para fazer alguma coisa. E o reino de Deus, entenda aqui, não fica só entre quatro paredes, viu? A nossa vida, o nosso ministério não é baseado com o microfone na mão e em cima do altar. O nosso ministério é baseado lá fora. É quando o teu vizinho olha para ti e diz assim: aí vai uma pessoa diferente. A minha vizinha é diferente, ela tem algo bom dentro dela. O meu vizinho passa uma coisa tão boa, ele passa uma paz, uma tranquilidade. Isso também é fazer obra para o reino. É quando você olha para o seu vizinho, ele está desanimado, irmão, e você diz só: calma, o meu Jesus pode mudar o quadro da tua história. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus um dia me salvou e ele pode te salvar também. Você está fazendo algo para o reino. Oh, glória! E Dorcas, ela fazia. Até Apocalipse, você não vai encontrar outra mulher chamada discípula a não ser a discípula. Ela não precisa de um ambiente favorável para fazer boas obras. A discípula, a preocupação que ela tem é em servir. O fã, ele até faz, mas ele precisa ser visto. Porque se ele não for visto, já dá ruim. Pensa nas festas, né? Festa de congresso. Estou falando aqui para a mulherada. Eu acredito que aqui no Maciambu não tem. Acho que é só lá para o sul. Mas na festa é assim, ó. Se a discípula ajuda, ela não está nem aí se no final vão agradecer o nome dela. Porque o intuito dela foi fazer para o reino. Agora, o fã, se ele deu um vaso para o congresso e não falou no nome dele, vai dar ruim depois do congresso. Ele precisa ser lembrado de alguma forma. Se não aparecer o nome dele, a festa não vai ser boa. Se a palavra não for direcionada para o coração dele, o pregador vai ser péssimo. Se o cantor cantar meia boca ou falhar o prego, o cantor não presta também. Porque ele é fã. Ele está preocupado com o status. Sabe? 10 almas para Jesus, acabou o culto, ele pega o celular, hashtag 10 almas para Jesus. Isso é fã, tá? Não é discípulo. O discípulo não. O discípulo, a preocupação dele está com o culto. O discípulo, ele levanta a mão porque ele reconhece de onde um dia Jesus tirou ele, oh glória. Não é preciso que o pregador peça para ele: fica 1 hora, não, fica 1 minuto aqui com a mão levantada para adorar. O discípulo não precisa disso, ele levanta a mão porque ele reconhece o Jesus que ele serve. Ele nasceu, oh glória. Mas vamos adiante. Durante essas obras, a irmãzinha ficou doente, é tudo capeta. Coitado de Satanás. É tudo Satanás. Ah, tá doente porque não quer nada com Jesus. Adoeceu, pastor. Ah, tá em pecado. Não, pode vir que fez alguma coisa errada. Não quer fazer obra. Largou o departamento, não quer nada com nada. Discípulo também fica doente. Ela fazia, doava esmola, fazia túnicas, mas também adoeceu. Porque tem momentos que tem pessoas aqui dentro, tá? Que já fizeram, já doaram, mas espiritualmente falando, adoeceram. E tem alguns que estão até morrendo espiritualmente. Oh glória! Jesus está falando muito forte aqui com homens e mulheres.
Você está adoecendo espiritualmente. Você está perto de morrer espiritualmente. E quando eles vão lavar o corpo dela. Aqui no Brasil a gente também lava quando uma pessoa morre. Mas lava por quê? Pelo ato de higienização. Para quem vai no culto fúnebre, para quem vai no velório. Mas nesse tempo aqui na cultura judaica, eles lavavam o corpo com água fria, lavavam todo o corpo. Depois eles iam com uma bacia com água quente, pastor César. Por que água quente, Marizão? Porque eles ainda tinham uma esperança, porque depois que Jesus morreu, não havia acontecido mais nada até aqui em Atos. Ninguém mais tinha ressuscitado. Não havia mais acontecido uma coisa dessa. Então eles vão lavar o corpo da Dorcas, vão pegar uma bacia de água quente. E a água quente naquela época, na cultura judaica, era para lavar a cabeça, mãos e os pés. Simbolicamente falando cá para nós, quente representa o fogo. Fogo da palavra na cabeça de Dorcas, fogo na palavra nas mãos de Dorcas e fogo na palavra nos pés de Dorcas. A esperança para ela viver. Eles fazem todo esse processo, porque quando está morrendo, você tem que ficar perto do fogo, viu, filho? Perto da água, palavra. Não te encosta em quem é geladeira, não. Não vai pro freezer, pelo amor de Deus. Geração que quando morre, de vez de ir para perto de quem tem presença, corre, se esconde, foge, tem medo. A Bíblia diz que eles vão botar água quente sobre a cabeça dela, sobre a mão dela, sobre o pé dela. E mesmo assim, minha irmã Elisama, ela continua morta. Pegar alguém vivo é uma coisa. Pegar alguém que está no auge é uma coisa. Pegar alguém que tem status, que tem referência, é uma coisa. Agora, estender o braço e pegar alguém que está morto e levar no lugar elevado, no lugar alto, eliminar seca e morrer espiritualmente, carregar nos braços, é só para quem tem braço ungido, viu? É só para quem tem essência de adorador. Esse alguém não tem nem nome, é alguém que não tem status, é alguém que nem brilha muito, mas é alguém que estende os braços quando morre. Ele seca, chorando. A gente chegou num tempo tão difícil que a mesa dos crentes está virando mesa de contenda e fofoca, pelo amor de Deus. Tu viu fulano lá? Caiu. Vamos ajudar e vamos matar o resto. Deixa lá. Eu sabia que ia errar. Eu sabia que ia falhar. Eu sabia que ia abandonar o departamento. Eu sabia que não ia dar em nada. Começou a cantar e parou. Começou a pregar e não deu em nada. Eu sabia. A minha geração precisa de alguém que estenda os braços quando vê o seu irmão e a sua irmã doente. É muito falado em amor, mas pouco é amado. A Bíblia diz que sem amor não adianta nada. E isso é ministerial, é casamento, é família, é trabalho, é tudo, tá? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Irmã Elisama, mas eu plantei muita coisa errada porque eu estava meio viciado, eu estava meio afastado, eu estava longe da presença e eu estou colhendo consequência. Mas enquanto tu colhe a consequência do que você fez de errado, Jesus não descarta ninguém não, viu? Continua plantando coisa boa agora, que lá na frente tu vai colher bênção, lá na frente tu vai colher milagre, lá na frente tu vai colher providência. Oh, glória! Tem o poder de te ressuscitar ou de te manter morto no dia mau. Eu vou repetir. A tua semeadura tem o poder de te ressuscitar ou de te manter morto no dia mau. Jesus está falando muito forte aqui. Esses dois varões vão dizer assim: não, ela tem plantio muito bom, ela fez muita coisa boa. Estou sabendo que Pedrão, aquele lá, o discípulo de Jesus, está aqui perto de Jope. Aonde? Ele está lá na cidade de Lida. O texto está dizendo isso. Lida era uma cidade que ficava próximo. O homem era bravo, afoito. Não, e para piorar, diz que ele até afundou nas águas, dizendo: credo, Pedro, tu vai atrás do Pedro. O próprio Jesus repreendeu um demônio da boca dele, pastor César. Tu vai atrás dele. Aí eu fico imaginando outro varão. Porque tem crente que é assim, né?
Eles nos rotulam pelo nosso passado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nós anos, viu? Porque nós não somos parecidos com ele. Há uma geração ruim que rotula pessoas pelo passado. Aí o varão que está cheio da presença, ele vai atualizar o outro. Ele vai dizer, para lá, eu vou te atualizar aqui. Esse Pedro que falou tudo isso, é ele mesmo. Fez tudo isso e mais um pouco, se bobear. É ele mesmo. Mas eu vou te contar uma coisa. Depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e foi lá naquele culto de Pentecoste, pastor César, o caráter do Pedrão foi transformado. Ele nasceu e cansou, demanda. O caráter do homem foi forjado. Pedro já não é o mesmo, irmão, não. E vou te contar mais. A primeira mensagem depois que ele foi transformado, não foi 1000 pessoas, foi 3.000 almas para Jesus. Porque esse é o mesmo Pedro que tu está falando. E eu vou além. Esse Pedro que tu falou que era tudo isso de ruim, é o Pedro que estão dizendo que até a sombra dele está curando. Porque o meu Jesus ainda transforma. Chega até o Pedrão e vamos contar a história de Dorcas. A Bíblia diz, o texto está dizendo que Pedro rapidamente ele vai se levantar, porque um discípulo reconhece quem é discípulo. Pela história, tem que ir, né? Tem que ir. Oh, glória! Aleluia! Pedro rapidamente se levanta e vai até Jope. Quando Pedro chega, entra na sala, pastor César, e ali a Bíblia diz que estava cheio de viúvas de fome. Pedro, ele está olhando além das lágrimas, porque ele sabe que elas estão dizendo assim, ó, essa mulher aqui que morreu, eu cheguei aqui rasgada e ela me vestiu. A outra chorando, e eu cheguei aqui angustiada, sem meu esposo, com os meus sonhos frustrados, com minha vida derrotada, com meu casamento acabado, com meus filhos destruídos. Eu cheguei aqui sem ânimo nenhum, mas essa mulher me deu de vestir. Menina seca, cantou, eu cheguei aqui sem esperança e ela me deu vestes e túnicas. Está aqui mais um detalhe importante, Dorcas. Ela fazia, a Bíblia diz que vestes e túnicas. Você sabe o que isso quer dizer? Saíam todas as mulheres, elas saíram, e Pedro sobe no quarto e chega até Dorcas. Ela está morta. Fica de pé comigo, que eu já estou encerrando. Fica de pé comigo. Oh, glória. Fica no fundo. Oh, glória. De joelhos Então Pedro dobra os joelhos dele, na seca, e ele ora, intercede pelaquela que um dia fez e acabou morrendo. Orar pelo morto não é só para quem é discípulo, meu filho. Ele ora, mas não acontece nada, irmã. Jesus não curou de imediato, porque além da oração, Pedro precisava fazer mais 2 coisas. E que 2 coisas era essa? Pedro precisava liberar uma palavra. Ele libera, está no texto, ele vai falar: levanta-te. Oh, glória. Oh, glória. Deus está dando autoridade para mulher e homens aqui. Você que sabe que teu irmão do lado está morrendo espiritualmente, você vai liberar a palavra. Oh, glória. Não, você não está entendendo. Jesus está aqui no culto. Jesus está aqui no culto. E Ele está liberando uma palavra profética para ti. Levanta! Oh, glória! E Ele está indo ao teu encontro nesse banco e estendendo a mão para ti, mulher. Estendendo a mão para ti, homem. Não vai ficar assim. Lembra que você orou tanto para ser batizado com o Espírito Santo? Jesus se batizou. E você sabe disso. É noite de saber reconhecer que está doente espiritual. Porque o meu Jesus está aqui para te estender a mão e liberar uma. Esperando o culto fúnebre. Esperando o funeral. Pedro está chamando aquele povo para espalhar boas novas. Vem cá. Que o culto não é fúnebre, não. O culto, oh glória, é culto de ação de graça. A Dorcas vive, e ela vai continuar fazendo para o reino, e ela vai continuar trabalhando. Satanás até pensou que tu morreu espiritualmente e parou por aí, mas o céu
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel.